Vocês preferem saber quando vão morrer ou saber como vão morrer? Vai começar bem gótico, bem dark esse podcast. Esse podcast não era da Disney? O que tá acontecendo? Mas é da Fernanda também, né? Ai, cruz. Não, emo não, gótica. Eu prefiro saber... Calma, qual que foi a pergunta? Esqueci. Como ou quando? Um, Como? acho que quando. Sério? Quando. Porque aí, querendo ou não, eu posso meio que me planejar e saber tudo que eu posso fazer da vida, todas Já as que é coisas pra que eu posso saber alguma coisa. Ai, gente. Imagina saber como você fosse morrer, você nunca mais ia querer fazer aquela coisa. Exato, aí você evita a sua morte. Não, porque você sabe que no momento que você fizer aquela coisa, já era. É ótimo, pelo menos você já sabe. Enfim, vamos dizer, ai, Disney, ai, que fofo. Enfim, gente, bem-vindo de volta. Esse De podcast, A oi. nosso Dreamcast, Dream Made Brasil, Dream, ninguém deu uma sugestão ótima, então a gente vai continuar falando isso. Pois é, acho que Dreamcast é um nome ótimo, inclusive. Mas é porque tem o console de videogame, né? Quem E liga, aí- né? Que eu não sou gamer, então... Então, eu ligo, mas tudo bem, eu também prefiro Dreamcast, mas eu não falei por causa do videogame. Tá bom. Então, vocês que ouvem videogame jogam o nosso podcast. Que droga. Não. Ah, sei lá, não leva o lado pessoal. É só falta de imaginação mesmo, tá? É isso. E porque o nome é perfeito, né, gente? Perfeito. Enfim, gente, tudo bem? Que saudade, como vocês estão? Tudo bom. Todos bem. Espero que vocês que estão ouvindo também estejam super bem. No caso, estou falando com os ouvintes mesmo. Ah, tá. Vocês Já dois estou estão falando aqui. comigo. Peraí, quem? Ninguém ouve, gente. É triste. Com a minha mãe, que deve estar ouvindo agora. Oi, mãe. Se ela estiver ouvindo. Oi, Deus sogra. abençoe. Oi, tia, tudo bom com a senhora? Acho aquelas que chamam a mãe do amigo de tia, né? Eu chamo. Eu também. Nossa. Eu gostava, ela chama minha mãe de tia. Mas, O enfim. dia que vocês chegarem, o dia que vocês conhecerem minha família, não cheguem pro meu pai e falem, oi tio, ele vai falar, eu não sou seu tio. Nossa. Minha mãe, ela ficava tipo, não sou sua tia, a senhora tá no céu, mas agora ela leva numa boa. É. Mas enfim, né, gente? O que a gente vai falar hoje? Do Gustavo. Mas a gente já não falou dele? Todo dia. Nossa, caralho. Uau. Meu nome tá na boca do sapo, cruz. Né? Quero que a gente vai dar uns beijos, Gustavo. Vamos. Agora. Vamos. Agora. Dia 13 de dezembro. Volto Você vai voltar pro Brasil? Volto. Ai, Nossa. Enfim, o que a gente vai falar sobre mim hoje, gente? A gente vai falar sobre o programa que você tá fazendo nos Estados Unidos de trabalho do Swan and Dolphin. Ah, não era sobre a minha simpatia, minha beleza, meu bom humor? Acho que sim, esse a gente nem não existe, na verdade. Mentira. Brincadeira. Poxa, triste. Mas enfim, o que vocês querem saber, gente? Conta pra mim. Fala pra gente, então, o nome exato do programa, como é que funciona, tudo. A gente quer saber tudo, né? Então, Perfeito. Então vamos lá. Eu estou atualmente no finalzinho do meu programa é como se fosse um programa de trainee internacional, então é mais ou menos como está acontecendo do Guest Relations, que a gente vai ter um podcast aí no ar em algum momento, não sei se antes ou depois desse podcast sobre, mas é basicamente talvez, não se sabe, mas é basicamente um programa de trabalho no exterior também, como todos os outros que a gente tem falado nesse tempo, por isso que a gente resolveu falar dele, mas eu trabalho como trainee, eu sou trainee de management, meio que no setor de Rooms Division para a Marriott Internacional. Para quem não sabe, a Marriott é uma rede meio que grandinha, internacional de hotéis, então uma rede hoteleira, e eu trabalho mais especificamente dentro do complexo da Disney, mas não diretamente para a Disney,
no Walt Disney World Swan and Dolphin. Então, é O aquele golfinho e o cisne. Cisne e golfinho. cisne e golfinho. Então, é aquele hotelzinho feio a beça, que tem um triângulo e tem um peixe no meio do céu de Orlando, quando vocês Um querem golfinho. visitar. Não, Você acha ele feio? Então, ele é meio conceitual, né? Assim, Ele não é É arte lindo, mas eu não abstrata. acho ele feio. é porque, assim, muita gente, todo mundo chega e pergunta, olha, isso não é um golfinho, o que vocês estão fazendo? É porque, na verdade, ele é um peixe golfinho. Então, ele não é um tipo de peixe que chama peixe golfinho. Então, Tipo, fun o nome fact. do peixe é golfinho? E- É tipo um cachorro que chama cão, sabe? It's- Sei lá. Me deixa em paz. Não, você, a Marriott, né? Porque não foi você que nomeou. Fui eu que nomeei, sim. Mas ele é um dolphin fish. Então, ele é meio que inspirado no... Enfim, nas artes da Itália. Não é sobre isso que a gente vai falar hoje, que essa parte é chata, só Sim, fun facts. conceitual mesmo. Mas enfim, é um programa focado em gerenciamento que eu tô fazendo aqui, tô quase acabando. Também é um programa de 1 ano. E muita gente me pergunta, muita gente meio que, quando vê que eu tô fazendo isso, fica tipo, ué, você tá trabalhando na Disney de novo? Ué, você não está trabalhando na Disney? O que você tá fazendo? É prostituição? Isso aqui, gente. Que O você ganha tão bem Gustavo, quanto. gente, eu vou contar pra vocês, é o seguinte. Ai, Jesus. Ixi, eu também fiquei. Eita! O que ela vai Vocês não estão falar? me vendo, vocês estão só me ouvindo, mas eu tô aqui desesperado. Fala, Dé. Obrigado, Gustavo, ele comprou. Não, mentira, ele não fez nada, gente. Ele trabalha direitinho. obrigado. Mas então, vamos lá. Você precisa ter trabalhado na Disney para fazer esse programa de 1 ano do Swan and Dolphin. Quais são os requisitos? Então, você não precisa ter trabalhado na Disney, então é um programa bem interessante por conta disso. Ele é um programa 100% focado em pessoas que são formadas em hotelaria, turismo, que estão ou terminando a faculdade ou que já são graduados, porque como é um programa mais focado em treino e estágio, você precisa ou estar no seu último ano da graduação, ou ter se formado em menos de 1 ano, ou se você já tivesse formado, você precisa ter há muito tempo, por exemplo, você tem que ter pelo menos 5 anos de experiência com trabalho em hotelaria ou trabalho com atendimento ao público. É mais ou menos esse um clássico, né, para quem conhece intercâmbio, de um trabalho trainee, né, Isso, de hospitality. exato. Enfim, não foge muito, aí, né? sim, e aí eu também tô com visto J1 aqui, então acredito que, na verdade, esses requisitos sejam muito do visto J1 mesmo, né? Obviamente Com são certeza. importantes pro hotel, mas é 100% do visto J1, então não é requisito da empresa, é um requisito primordialmente do governo. Certo. E aí, como que você ficou sabendo? Por onde você aplicou? Como é que foi o processo? Então, eu acho que já falei. É ultra secreto. O FBI tá aqui, ó, me torturando. Não vai. Foi esse podcast, gente, então. Obrigado. Desliga. Estão batendo aqui na minha porta. Mas eu tava no. Acho que eu já falei em 1 milhão de podcasts que eu sempre quis fazer muito carreira na Disney, sempre quis trabalhar no exterior e tal. Acho que vocês Você já estão falou. cansados. Inclusive, os recrutadores da Disney que estiverem ouvindo, eu quero trabalhar. A gente volta naquele nude de recrutador. Não Não. voltar nesse assunto. Ah, depende, né? Não, mentira, gente. Tô me queimando aqui, né? Sei de nada. É preciso ficar quieta. Mas enfim, vamos lá. Tá, você Enfim, eu sonha de tava trabalhar no na GR. Disney. Sim, eu tava terminando o GR e eu tenho uma amiga em comum que ela estava fazendo esse programa, ela já estava vindo para fazer esse programa e ela tinha feito só o ICP também. Ana Clara, beijo, Ana. Provavelmente ela ouve também, maravilhosa. Espero que sim, Ana. Espero que sim, senão vou mandar Dorme para de ela. olho. Senão a gente vai tirar isso e colocar um Te Odeio, Ana Clara. Brincadeira. Ela é super fofa. Eu só conheço por foto, mas ela é super fofa. Ela é fofa. Enfim, eu conheci o programa por conta dela e eu perguntei mais informação, como funcionava. E acabou que eu fiz o processo meio que foi de uma forma um pouquinho diferente, mas o processo ele abre por uma agência de intercâmbio também,
que eles meio que como se fosse a STB no Brasil, mas é uma agência de intercâmbio britânica que faz esse programa. Uhum. E basicamente você tem que se recrutar pelo site deles, e eles vão ver o seu currículo, vão analisar. Só que é um processo um pouco mais difícil assim de entrar, é um pouquinho mais estranho em relação aos processos da Disney, porque ele é bem mais disputado, porque querendo ou não, você não é uma vaga para brasileiros. Não é uma vaga Uhum. que nem, por exemplo, o Pra GR, que são ex-cast 20 member. brasileiros que vão, ou então não é para ex-cast member, não é para o ICP que tem a vaga só para brasileiro. Então é uma vaga para pessoas do mundo inteiro que estão Uhum. tentando junto com você. Levando em consideração que a Europa, não em massa, né? Mas muita gente da Europa estuda hospitality, né? E muita Exato, gente quer ter experiência nos Estados Unidos, então, com né? certeza. Para vocês terem noção, eles vão em faculdades da Suíça que tem hospitalidade, e eles levam meio que a feira, eles meio que levam os recrutadores para essas feiras da Suíça, e eu fico tipo, nossa, queria estar na Suíça, né, Nossa, mãe? interessante. Então, tem gente, acredito que atualmente eu sou o único brasileiro do programa inteiro, de todas as datas. A Ana já saiu, né? Já acabou com o programa dela. Então, até agora, todos esses anos que esse programa existe, só tivemos nós dois de brasileiros. Então, é um programa, assim, bem diferente dos Concorrido. outros, bem mais concorrido, mas é um programa muito bacana também e honestamente eu não sei se está aberto ainda pro próximo ano, mas é só procurar sobre o Swan and Dolphin. Quem tiver alguma dúvida pode perguntar no Instagram do Drumate, que eu mando lá o link para aplicar, ou se vocês quiserem falar comigo também. Quando você chega aí, no que você é treinado, como que funciona mais ou menos um pouquinho dessa parte também? Você já chega sabendo o que você vai fazer? O que é Room Divisions, que eu acho que muita gente às vezes não sabe. Então, realmente eu tô falando aqui pra caramba de Runes Division, das coisas, mas eu não expliquei. Runes Division basicamente é meio que o departamento de quartos, né? De todos os hotéis a gente tem que ter o departamento de quartos, que é a função principal dos hotéis. Obviamente, não tem hotel se não tiver quarto. Então é meio que o coração dos hotéis. E como é um programa de training, a gente tem meio que uma rotatividade por vários departamentos do hotel. Então, não só como esse geral de Rooms Division, a gente também tem experiência com recreação, eventos. Eu trabalhei com mídias sociais, marketing, e também aí, agora no final, eu estou basicamente com guest services e com front desk. Então, a gente meio que recebe o treinamento básico dessas funções e o treinamento como se fosse como gestão, né, de gerenciamento nessas Entendi. funções também, para saber como lidar com situações mais complicadas e operacional de management. Então é um programa bem legal por causa disso também, porque não é aquela coisa só, você só fica naquela uma função o tempo inteiro, no ano todo. Então Ele é você bem completo, né? sim, sim. Acho que essa eu realmente não posso reclamar dessa parte, porque eu aprendi muita coisa de hotel e é a primeira vez que eu trabalho em hotel, inclusive. Uhum. E querendo ou não, tá sendo ótimo para eu aprender no geral, né? Todas as coisas, todas as funções e de como um hotel funciona e dessa parte gerencial também, então tá sendo bem bacana. Não parece que tem toda Legal. essa logística, né? Não, é doido. Porque, querendo ou não, quando você vai em hotel também, se você não trabalha em hotel, você acha que é só aquilo, né? Só o quarto e pronto, acabou. Fazer check-in, check-out, é isso. Mas tem tanta coisa no backstage, tanta coisa que Tem. você tem que aprender. Então, o programa é muito bom por isso também, porque passa por uma infinidade de opções e você vai fazendo networking com outras pessoas também. E vamos ver onde isso vai me levar, né? Tô esperando aí, Esperando Libertadores. os resultados serem Exato, tô aqui colhidos. aguardando. Dia 16 de novembro acaba. Então, tamo aí. E o custo é mais ou menos aquela coisa do ICP que a gente está acostumado a saber já, Gas, ou é muito diferente? É um pouquinho diferente, porque com esse, geralmente a STB eles não cobram nada para você ir para os programas, né? E a Disney em si também não cobra, digamos assim, o serviço deles. Uhum. Então, basicamente, a gente tem que pagar o seguro viagem de todo um ano, então já é uma facada aí. É bem E caro, né?
E a empresa cobra meio que dentro da... Teoricamente, você está pagando pelo seguro e pelo auxílio da empresa, né? Porque, querendo ou não, a empresa de intercâmbio que te ajuda em tudo, eles cobram um pouquinho em relação a isso de, eles vão ajudar a pegar o housing, a casa que vocês vão morar aqui, eles vão ajudar com todo o processo de comunicação com a Marriott. Então, é um pouquinho mais caro em relação a isso. Mas, honestamente, se você meio que for fazer a conta de seguro de um ano, acaba que não fica tão mais caro para que as pessoas que fazem o Guest Relations agora, por exemplo, que é um ano também, tem que pagar o seguro de um ano, pagam. Porque o nosso programa de Guest Relations foi bem mais em conta, né? A gente não tem nada para reclamar. Não foi comparativo. Uhum. Mas é basicamente a mesma coisa que quem, por exemplo, está indo fazer um programa de Guest Relations agora, que tem que pagar o seguro completo de um ano e todas as outras taxinhas também, é basicamente esse valor. Uhum. E do housing, por exemplo, eles te oferecem o housing ou você tem mais liberdade de escolha? Eles fazem aquele esquema de tipo, eles te indicam quem vai morar com você? Como funciona essa parte? Geralmente você mora com pessoas que estão chegando no mesmo período que você. Não é em housing da Disney ou nada do tipo. É um housing que é perto, na verdade. Eu moro na frente do Vistaway, então é bem pertinho. Mas ele é um housing que são pessoas normais que moram aqui também. Então ele não é fechado para empresa ou nada do tipo. Ele é uma acomodação normal. E se você... É legal que eles têm a opção de que se você quiser morar por conta própria, você pode. Então você só tem que... É bem mais complicado, né? Porque, querendo ou não, para você comprovar tudo para os Estados... Porque, para quem não sabe, até no Brasil, para você alugar uma casa é difícil a beça. Então, para alugar uma casa em outro país é ainda mais complicado. Então, eles realmente colocam uma barra meio pesada para você alugar a casa por conta própria, porque eles já têm todo o esquema certinho para te ajudar a alugar também. Mas se você quiser morar por conta própria, você pode também. Então, eles meio que dão essa opção, que é bom. Porque normalmente nos programas da Disney, os únicos que teriam essa opção são os americanos. E eu acho que europeu também tem, não tem? Só que eles não fazem. Então, eu acho que Eu já ouvi isso, europeu. eu já ouvi. Eu sei que americano tem essa opção da partir do segundo programa. Isso, então, que eles podem morar sozinhos. Eu acho que europeu, quando eles estão fazendo o programa do Epcot de um ano, eles têm essa opção também. Eles têm essa opção também, porque eu já ouvi falar. Sim, também já ouvi falar disso. Mas o housing, por exemplo, você mora num condomínio que mora pessoas que não trabalham no Marriott, basicamente. Então, tipo, você tem vizinhos americanos normais, não é só todo mundo we are all in this together, que nem na Disney, né? Exato. Mas, por exemplo, todo mundo que tá fazendo esse mesmo trainee que você mora nesse mesmo condomínio ou tem mais de uma opção? Tem mais de uma opção, então tem gente que tá fazendo, que chegaram em datas diferentes da minha, que estão em outro condomínio, eles estão num condomínio que é um pouquinho mais distante, mas por opção deles também, porque eles acharam que aquele condomínio era um pouco melhor. Mas geralmente eles tentam todo mundo que tá no mesmo apartamento tá trabalhando no mesmo hotel. Então, por exemplo, eu divido a casa com um canadense que tá fazendo o programa comigo e mais duas pessoas internacionais que estão fazendo o programa de culinária no hotel também. Então, o hotel também tem essa opção de culinary, que é bem bacana. Porque isso é mais em parte a agência que arranja. Então, isso, por exemplo, pode ser outras pessoas de outros programas da agência, não? Isso, exatamente. Então Não é o Marriott que arranja isso, eles não se envolvem nesse sentido. Não, a Marriott meio que confia totalmente na agência para fazer isso. É mais ou menos como a Disney faz também, né? Só que a Disney, como é uma empresa maior e tá organizando isso há mais tempo, eles meio que querem fazer tudo por conta deles, nem tanto que eles têm o próprio house. Que é mais aquele negócio, tipo, isso eles não dão na mão da STB, entendeu? A STB já não tem, é uma coisa a menos que a STB faz, não tem que auxiliar nessa parte. Exatamente. Então, é um pouquinho diferente nesse quesito também, que não, o meu housing não é pela Marriott diretamente, mas é por essa empresa que tá trabalhando para Marriott, então, indiretamente. Faz sentido. Exato. E suas impressões do programa? Bom, assim, como eu disse, eu estou aprendendo bastante. Acho que a rotatividade do programa é um dos pontos fortes, assim, eu gosto bastante. Mas é muito diferente de trabalhar na Disney. Porque apesar da gente estar trabalhando dentro do complexo Disney,
toda a cultura organizacional da empresa, todos os meio que os benefícios são diferentes, então eu não tenho acesso aos parques, que nem a gente tem normalmente de ser liberado por todos os dias do ano. Eu tenho alguns passes que eu ganho, mas são um número X de dias por mês que eu posso entrar, então não é uma coisa que nem cast member da Disney diretamente. A gente tem desconto, o que é bacana também, por um lado, que eu tenho desconto da Marriott e eu tenho desconto da Disney. Então, tipo, Então, né? tô aqui Tem hora que vale pros dois lados. Exato. Mas, assim, eu tô aprendendo muito profissionalmente. Eu recomendo para quem já trabalha na área de hotelaria e quer meio que ter uma experiência no exterior, ou quem tá com DPD e quer aprender um pouquinho mais sobre hotelaria. Acho que é bem bacana. É um processo seletivo complicado, bem concorrido, assim, não vou mentir. Mas, assim, o não a gente já tem, né? Se eu não tivesse tentado, talvez não estaria aqui hoje. E o processo seletivo em si você aplica pelo site, e daí você faz entrevista presencial, você faz entrevista por Skype, como que funciona essa parte? Então, a minha entrevista eu apliquei pelo site da empresa, e de lá eles já entraram em contato comigo, e eu fiz 2 entrevistas por Skype. Então, eu fiz uma primeira entrevista com o pessoal de Rooms Division, o pessoal de RH do hotel, e depois o pessoal, meio que os diretores de rooms, de quartos, né, do meu hotel, para eles saberem se eles gostavam de mim mesmo. Interessante, porque é interessante realmente, porque, tipo, muitas vezes no da Disney a gente fala com o recrutador e só vai conhecer o gerente na hora que depois de, tipo, um mês já, basicamente, da Disney. Exato, quando você conhece, né? Quando você conhece. Exatamente, eu ia falar quando você conhece, né? Porque nossos managers da Disney, acho que eles se escondem, nada contra, mas... Não, mas é assim, tipo, por exemplo, eles não sabem quem eles estão ganhando. O RH toma aqui essa pessoinha e boa sorte. Exato. Mas então Mas eu bacana. acho que a rotatividade é tão grande que chega uma hora então. eles nem se incomodam tanto, né, com isso. Não. Com certeza. Suave na nave. Fer, você quer perguntar mais alguma coisa? Eu acho que não, acho que deu para entender bastante coisa, né? Mas, de novo, né, gente? Sempre que vocês tiverem dúvidas, perguntas, conselhos amorosos, desculpa, gente, conselhos amorosos eu não dou. Eu tô precisando. Eu tô procurando. É isso que eu ia falar, eu tô aqui. Se tiverem pra me dar, eu aceito. Esse eu dispenso, tá bom, gente? Mas. Você prefere conselhos amorosos ou falar o programa da Disney? Eu te dou qualquer tipo de conselho, menos amoroso, gente, porque, né? Vá pro caso. Mas também, assim, novamente, gente, vocês sempre podem mandar perguntas pra gente e a gente sempre vai tentando responder, ou de vez em quando a gente pega e faz um podcast respondendo dúvidas gerais da galera. Sim. Como o sorteio já aconteceu, gente! Yay, finalmente! Yay! Aguentava mais falar desse sorteio. Não, posso dizer... Como que eu vou encerrar o podcast agora, assim? Agora a gente vai ter que pensar em um novo sorteio pra gente falar, gente, tem um novo sorteio, vai ter um novo sorteio. Indica pros amigos, porque nunca se sabe quando vai aparecer alguma coisa. Nossa ganhadora chorou, tá? De felicidade. Foi o primeiro sorteio no Insta que ela ganhou, gente. Ai, que fofa. Que fofa. Mas então, segue a gente lá nas redes sociais, né? Instagram, @DreamMateBrasil, Facebook, DreamMateBrasil. O Gustavo, se quiser passar o Instagram pessoal, eu não vou passar o meu, aquelas, porque eu sou bonita pra caramba. Quem tiver dúvida sobre o programa, a gente tentou falar um pouquinho mais sobre, mas como é um programa um pouco mais diferente, se vocês tiverem alguma dúvida específica, meu username é Gustavo ATSS, então me procurem lá no Insta, mas podem mandar mensagem no Dreammates também, que eu mas de preferência sigam o Dreammate. Sim, me sigam também, tô precisando de follower. Nossa. Não, o Gustavo tá precisando de jobs. Não é follower, Gus. Aprende a falar. Falar nada, vou me conter aqui. Enfim. Eu tô precisando de dinheiro. Se vocês quiserem mandar na minha conta também. Esse todo Banco Itaú.
Ai, meu Deus. O meu é mais fácil, o meu é Bradesco. O Ai, meu ai. eu não tenho banco aqui, eu escondo dinheiro no colchão. Opa, pera. Opa, Fer, eu sei onde tô você indo dorme. fazer uma visita. Boa sorte, que eu tenho um puto. Enfim, é isso, né, Obrigada por gente? nos ouvirem de novo. Obrigada. Obrigado, gente. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai continuando falando sobre programas de trabalho no exterior e em relação com a Disney também. E se vocês tiverem alguma sugestão pra gente do qual assunto falar, ou se vocês tiverem algum conhecimento a mais que a gente. Eu até esqueci de comentar aqui um outro dia, a gente tinha falado sobre o podcast do PG. E uma menina veio no meu Instagram falar que ela fez parte do primeiro PG e ela mandou fotos também, então foi muito Ai, fofo. que legal. Sim, ela falando que o primeiro ano do PG, acho que foi 2008. Já esqueci, gente, olha isso. Ela mandou a informação certa e eu já esqueci. Nossa senhora, que Mas acho que bosta foi. de influencer de merda, né? Mas enfim, ela mandou, eu achei muito fofo. Então, por favor, interajam com a gente adora. Pode mandar o Mermaid Ah, Brasil. então manda, a gente coloca fotos no blog também. É verdade, não esqueçam de dar uma olhada no blog, porque sempre tem informação. www.dreammadebrasil.com. E lá Exato. vocês E a acham. gente se vê por aqui de novo. Até a Exato. próxima. Até a próxima. Beijos. Beijo. Beijinho.